Oi, aqui é o canal Animais em Luta. E antes de mais nada, eu vou te perguntar de qual bicho você tem mais medo e qual você acha que mais mata seres humanos. Estou curiosa para saber a sua opinião. E agora eu vou contar a história de um réptil que realmente causou nas vidas das pessoas. E para quem me conhece de outros vídeos, não é novidade que eu tenho pavor desse bicho. Ele é o segundo que eu tenho mais pânico. Como eu sempre digo, o primeiro é barata. A maioria das pessoas sabe que jacarés e crocodilos são grandes predadores, muito perigosos e imprevisíveis. E hoje eu vou contar a história desse jacaré que ficou conhecido como Tom de Dois Dedos. Eu não vou nem tentar falar Tom de Dois Dedos em inglês, porque mesmo com a ajuda do áudio do Google Tradutor, eu não consigo falar, minha língua trava. Mas antes de começar a narrativa, eu vou te lembrar de se inscrever e ativar o sininho, caso ainda não seja inscrito, e comentários serão muito bem-vindos. Feito isso, bora lá! Tudo começou em 1920, pertinho da fronteira da Flórida e Alabama. Essa fera ficou famosa por ser um animal à prova de balas. E olha, usaram até mesmo dinamites que não surtiram efeito. O bichão atacava pessoas e gatos. Fala sério, né? É até covardia, uma coisa imensa dessa atacar gatinhos. E a sua horrorosa fama foi crescendo cada vez mais. Muitos que não o conheciam e que nunca tinham ouvido falar ainda tinham dúvidas se ele era realmente um jacaré. A nomeação que deram a ele foi devido às suas pegadas atípicas deixadas por ele, após perder 3 dedos em uma armadilha de primavera. Olha, eu confesso a minha ignorância. Como eu desconhecia o que era essa tal de armadilha de primavera, lá fui eu pesquisar no pai dos burros, o Google. Então, tá aí a foto para vocês verem. E muitos habitantes do local passaram a acreditar que a agressividade extrema e o tamanho de Tom mostrava sua verdadeira natureza como demônio de Baião. Achavam que ele não era um simples animal, e muitos o descreviam como enorme, com olhos vermelhos e brilhantes, e que o seu tamanho era suficiente para arrastar gados ou cavalos para a água, além de caçar cães e mulas, e até, supostamente, pessoas. O professor Cal Karmer, da Universidade do Alabama, fez o primeiro registro de um ataque durante uma visita nessa área, pois ele tinha ido fazer uma pesquisa sobre o assunto para publicar. Os residentes deram detalhes sobre o grande jacaré que habitava os pântanos próximos e que tinha ao menos 4,5 metros de comprimento. Eles estavam acostumados a conviver com répteis lá, mas esse tinha um comportamento diferente. Eles eram um pouco receosos em relação aos humanos, se aproximavam timidamente. Mas Tom, ele era abusado. Ele mostrava muito pouco medo das pessoas e atacava o gado agressivamente. Aparentemente, ele não se intimidava com os esforços dos coitados dos agricultores locais para caçá-lo. Uma recompensa foi ofertada a qualquer pessoa que conseguisse essa façanha de pegá-lo vivo ou morto. As pessoas que precisavam frequentar o pântano tinham paura de repente se deparar com aqueles terríveis olhos vermelhos e brilhantes sobre as águas. Se alguém aí já teve a oportunidade de cruzar os olhos com um animal desses, como aconteceu comigo no zoológico, sabe muito bem o que significa a expressão sentir o sangue gelar nas veias. Foi o seguinte: muitos anos atrás, eu ainda moleca, parei para descansar em frente onde os ditos cursos ficavam. Eu, distraída, não vi bicho nenhum. De repente, ao olhar para o lado, vi os olhos do danado me encarando, olho no olho. Eu não gosto nem de me lembrar da sensação de me sentir um delicioso bife. E voltando à história, e que comecem os jogos. Muitos caçadores alegaram que, mesmo após muitos tiros, nada o atingia, e eles o viram sumir nas águas como se nada houvesse ocorrido. Os moradores contaram ao professor que o tormento deles não era recente, já ocorria há mais de 20 anos, e um dos casos mais conhecidos dele foi muito triste.
com um fazendeiro chamado Papi Renes, que era proprietário de uma fazenda de criação de gado de 40 hectares. Certo dia, ao ser informado que dezenas dos seus animais foram comidos pelo jacaré, o que o levou a ter um grande prejuízo, irritado resolveu tomar uma atitude. Saiu para caçar a fera e, no caminho, encontrou uma de suas mulas trucidada. No chão, as pegadas com 2 dedos em direção a um lago próximo. Furioso, ele calculou que o tempo que ele levaria para digerir a sua pesada refeição lhe daria tempo para, com a ajuda dos seus filhos adultos, montar um plano de abate. Começou a execução do seu plano. Encheram 15 baldes de xarope com bananas de dinamite e se puseram a jogar no lago. Ficou tudo destruído, as árvores, vegetação. Com certeza, eles devem ter pensado: duvido que esse maldito escapou. Fez-se um silêncio sepulcral. Mas após isso, ouviram gritos horríveis e desesperados. Correram para ver o que era e, de repente, pararam bruscamente ao ver a cena terrível. A netinha dele de 12 anos estraçalhada. Segundo as especulações dos moradores, ela tinha saído para ver o que estava havendo com todo aquele barulho e deu de cara com Tom. Até hoje, eles especulam que Tom planejou uma vingança contra o fazendeiro, que a partir desse fatídico dia não descansou. Também queria vingança. Seus familiares e vizinhos se mudaram e ele passou o resto da sua vida numa existência amarga e solitária, nunca desistindo do seu agora único objetivo de vida: caçar Tom. Com o seu fracasso, as histórias de Tom parecem ter mudado de localização. Segundo algumas fontes, ele teria ido para a Flórida, depois para o Alabama. Outros também alegam que após sair de Alabama, passou a morar no Sand Romek Lake, entre Esto, Flórida e Noma, na Flórida. Posteriormente, houveram novas tentativas de matá-lo. Um grupo de garotos locais, munidos com armas de calibre 22 e espingardas, se arriscaram. Olha, a pergunta que não quer calar: onde que estavam os pais deles? Em 1972, um artigo no Pensacola News Journal descreveu que acharam novas pegadas dele na ilha de Boynton, perto da comunidade de Red Riad, Flórida. E a partir daí, nunca mais ele foi visto. Em 1987, fizeram um festival em Expo, Flórida, dedicado a ele. Mas a partir de 2019, por causa da falta de apoio, o seu futuro foi questionado. Aliás, eu procurei informações a respeito, se depois fizeram mais alguma coisa, não achei nada. E agora me conta, você também iria querer se vingar no lugar desse pai? Ou se conformaria, achando que foi obra do destino e que ele só estava cumprindo seu papel na natureza? A sua opinião é muito importante para mim, ok? E também, para eu saber quantos chegaram até o fim do vídeo, escreva a palavra vingança. Fui!